Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que Deus continue abençoando meus irmãos que estão aqui presentes, também todos aqueles que estão ao alcance de nossa voz. Você que está nos assistindo agora, ou que estará nos assistindo em outro momento, que Deus continue também abençoando sua vida e que a mensagem desta noite possa falar profundamente ao seu coração. Hoje, para nós, foi um dia assim muito alegre, muito feliz, né? Porque comemoramos o Dia dos Namorados, então eu tenho certeza que muitas pessoas têm motivo para estar felizes nesta data, para a honra e glória do Senhor, e também o Dia do Pastor, que hoje nós tivemos aqui também em nossa igreja uma linda homenagem, uma palavra poderosa trazida pelo nosso irmão Jonatas, que me deixou assim muito feliz, reflexivo no momento que realmente sobre algo que eu precisava ouvir. Quando ele falou de Paulo a respeito de Marcos, né? E a respeito daquela relação que ele teve dificuldade no início com o Marcos, mas ele depois percebeu que Marcos era uma pessoa muito útil. E ali a gente fica pensando muitas vezes como nós nos sentimos inúteis em certo momento, falando, Deus, será que sou capaz ou não? E isso me fez refletir muito essa tarde. E a gente sabe que para Deus ninguém é descartável. Todos são úteis para Deus. Parabéns, Jonatas, pela mensagem trazida pela manhã. Foi muito edificante para a minha vida e para todos os pastores e para todos que estavam aqui presentes. Mas nessa noite, eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. É conhecida de todos nós, essa palavra. Vai falar sobre uma busca. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. O tema dessa mensagem de hoje não tem nada a ver com o Dia do Pastor, não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, mas tem a ver com algo que muitas pessoas têm me chegado até a mim e perguntado por que eu não consigo prosperar. Sobre uma guerra muito grande que se trava dentro do interior dessas pessoas. E o tema da mensagem é por que a maioria do povo de Deus não prospera. E são pessoas também evangélicas, também não evangélicos. E, no entanto, eu fiquei pensando nisso, eu falei, porque tem áreas das nossas vidas que são tão deficientes, né, tão deficitárias, que a gente tenta engrenar e não consegue, muitas vezes. E nós ficamos com aquela dúvida, por que essa área está travada? Por que essa área não vai para frente? E aí a gente começa a imaginar a necessidade de crescer, mas estamos ali estagnados. E quando nós avançamos, nós entendemos que nós estamos prosperando. Prosperidade não vai estar ligada apenas à questão financeira, mas às outras áreas também demais da nossa vida. Então, o tema de hoje, mais uma vez, repito, é por que a maioria do povo de Deus não prospera. Diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Você tem andado ansioso por alguma coisa que você tanto precisa da parte de Deus, mas ela tem demorado a chegar? Eu acho que esse não é um problema de um. Eu acho que esse é um problema da maioria das pessoas no povo de Deus. Estava conversando com o irmão que ele foi aprovado no concurso, mas o coração dele anseia em ver chegar a hora que esse concurso que vão chamá-lo para assumir a vaga nesse concurso. Pessoas que estão com processo na justiça, servos de Deus, que têm orado, que têm jejuado, que têm clamado a Deus dia e noite, Deus me dá vitória nessa causa, e parece que quanto mais ora, mais demora. Mas existe um caminho a percorrer na vida que nós devemos obedecer às diretrizes de Deus. Mas neste caminho não significa que para alcançar a tão sonhada prosperidade,
nós não vamos ter percalços na vida. Porque a vida não é fácil. A vida é uma trajetória difícil. Mas dentro dessa trajetória difícil, nós conseguimos alcançar muitas vitórias. Muitas vitórias que nós passamos a agradecer a Deus por essas vitórias alcançadas, pelo sacrifício que nós fazemos para alcançar. E aí nós conseguimos falar para Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós prosperamos nessa área. E é essa ansiedade, muitas vezes, que toma conta da vida das pessoas e faz com que as pessoas acabem se precipitando por não conseguir ter aquela vitória alcançada no tempo que ela quer. Existe o tempo de Deus. Mas o que é necessário para que a gente possa prosperar? Eu acredito que ninguém melhor do que o Senhor Jesus para nos trazer uma realidade que tem feito muitas pessoas, nos nossos dias, nas igrejas, inverter os valores, ou seja, inverter a ordem das coisas, querendo primeiro que Deus o sirva com as coisas que possam ser acrescentadas e não buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Foi o próprio Senhor Jesus que pediu ao povo, falou ao povo aqui, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nesse mesmo capítulo de número 6, Jesus, ele fala para as pessoas sobre a questão da ansiedade. Porque as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que vão de comer, com aquilo que hão de vestir, com aquilo que hão de beber, mas muitas vezes não estão preocupadas em, primeiramente, colocar a vida, os seus propósitos, os seus projetos nas mãos do Senhor. Ou seja, se dedicar ao Senhor primeiramente. E quando isso não acontece, parece que a nossa vida, ela começa a se complicar em algumas áreas, porque nós estamos invertendo um valor. E nós temos no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, que ele tenta a todo tempo atrapalhar o propósito da prosperidade que você almeja ter, da prosperidade que Deus quer te dar. O inimigo não quer que você prospere, mas o inimigo quer que você entre-se nesse processo de ansiedade. Mas de ansiedade não normal, porque a ansiedade faz parte da nossa vida. Mas num processo de ansiedade excessiva, para que as pessoas possam se precipitar e aí começar a dar cabeçada na vida fazendo tudo errado, tudo que o inimigo quer. O que temos que entender é que Deus, ele tem sim, Deus tem sim uma satisfação na nossa prosperidade. Deus, ele quer que o povo dele prospere. Deus quer que o povo dele alcance seus objetivos. Deus quer que o povo Deus cresça, tanto na graça, na sabedoria, no conhecimento, em todas as áreas, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado. Deus quer. Porque isso vai honrar o nome de Deus, quando nós fazemos a coisa certa. Porque quando nós fazemos a coisa certa, Deus, ele produz o resultado. Agora, quando nós fazemos a coisa errada, a coisa tende a ficar muito mais difícil de acontecer, ou seja, se acontecer. Mas o que nós precisamos fazer dentro desse texto para alcançar a prosperidade? São duas coisas que eu fiquei pensando muito sobre isso. Duas coisas que Deus, ele quer da nossa parte. A primeira coisa que Deus almeja de nós chama-se obediência. Obediência. Amados, quem não obedece, se sacrifica. Quem não obedece, vai buscar o reino de Deus de maneira um pouco assim, irresponsável. Não dá vontade que Deus quer, porque está preocupado com outras coisas. E não obedecer à vontade genuína de Deus.
E se sacrificam por quê? Porque começam a perder a visão e a noção das coisas. E começam, muitas vezes, a se apavorar quando as coisas não saem da maneira que ela almeja. Então, muitas pessoas começam a fazer o contrário. Por isso, não alcançam aquilo que almejam. Sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A primeira vontade de Deus está lá no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo 3, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que eu posso conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor? Eu preciso me comprometer com aquilo que Ele deixou ao nosso alcance neste mundo, que é a sua palavra. Através da sua palavra. Aí eu vou entender por que muitos homens prosperaram. Homens como Josué, que diz lá no livro de Josué, a partir do capítulo 1, versículo 7, medita no livro da lei, dia e noite, para que se dê bem. E falou mais, pois isso fará o quê? Prosperar o teu caminho. Olha o sinal da prosperidade, como está linkada a questão da obediência. E Oséias vai mais além, também voltando para Oséias de novo, quando ele diz que por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Então, o desconhecimento, a ignorância, ela se torna uma arma de destruição no nosso caminho para que nós não alcancemos a prosperidade. Então a Bíblia para nós não é um livro comum. Esse livro que eu estou aqui hoje ministrando sobre esta palavra é um livro espiritual. É um tesouro para nós. E as pessoas não entendem isso, por isso que o inimigo muitas vezes não quer que você e eu tenhamos conhecimento desta palavra. Porque à medida que nós passamos a ter mais conhecimento da verdade, mais nós vamos sendo libertos. E mais nós vamos tendo força para encarar aquilo que é preciso encarar para vencer na vida e para crescer e para alcançar aquilo que verdadeiramente nós desejamos. Ninguém deseja ser fracassado. Ninguém deseja carregar consigo um peso da derrota nas suas costas. As pessoas querem êxito. Mas para ser exitoso na vida, nós temos que nos comprometer com a leitura dessa palavra diariamente. Diariamente. Em tudo que nós fizemos, em qualquer área das nossas vidas. Tem áreas da minha vida que eu sofro por inconsequência minha, por irresponsabilidade. Porque eu não me dediquei ao máximo, me dediquei ao mínimo. E as consequências vêm. A gente vai deixando passar o tempo, vai deixando passar o tempo, vai deixando passar o tempo. E aí vai falar, por que isso não acontece? Porque o preparo foi fraco. O preparo não foi eficiente, não foi o suficiente. O sacrifício que eu deveria ter feito para que eu pudesse ter um êxito maior e melhor, não foi feito por minha parte. Mas aí, Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre nos concede uma oportunidade de correr atrás do prejuízo. A mentalidade começa a mudar, porque a gente passa a não aceitar mais aquela palavra de que você não pode, você não vai conseguir, você não vai dar certo, a sua vida é um fracasso, você é um derrotado. Não! Nós aprendemos através dessa palavra que nós meditamos, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que existe um poder maior dentro de nós. E João falou isso lá no livro de João, não no Evangelho. Que maior é aquele que está em nós. E se nós temos convicção que maior é aquele que está em nós, nós podemos ir longe. Nós podemos alcançar grandes feitos. Nós podemos prosperar. Mas para isso nós temos que estar conectado com as Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus.
essa revelação que salva perdidos. Quando nós estamos perdidos, digo, sem saber para onde ir, e nós pedimos direção a Deus. Deus, o que fazer? Lembra de Davi no capítulo 30 da 1 Samuel? Davi, ele tinha retornado da batalha impedido pelos príncipes dos filisteus de lutar e mandaram ele voltar para a cidade onde estava a sua família. Chegando em Ziclag, Ziclag tinha sido tomada pelos inimigos amalequitas. E aí, aqueles homens guerreiros, vindo do campo cansado, não vendo sua família, vendo a cidade tomada pelo fogo, eles, com claro desespero, começaram todos a chorar, até não ter força. E desejaram apedrejar Davi, que era o líder deles. Porque na hora do fracasso, sempre aponta o culpado. Davi é você. O fracasso sempre aponta quem é o responsável. E o que Davi fez? Davi, mesmo tendo chorado, diz que ele recobrou forças no Senhor. E pediu o efode, e chamou o sacerdote, consultou o Senhor. O que Davi fez? Pediu direção a Deus. Pediu a Deus que mostrasse o que fazer. E Deus deu a ele um sinal. E ele falou: persegui-lo-ei, meus inimigos, e alcançarei? Perguntou a Deus, Deus falou sim. Deus deu o aval a ele: você vai conseguir prosperar nesse sonho de resgatar a sua família e tudo aquilo que vocês perderam. E Davi foi confiando em Deus. E o que ele encontrou pelo caminho? Um egípcio, deixado para trás pelos amalequitas. Aquele homem doente, Davi poderia matá-lo, que era inimigo dele. Mas Davi preferiu alimentá-lo. Aquele homem teve medo de morrer. Davi falou: não quero te matar. E ele denunciou Davi para onde tinham levado tudo. Olha a direção de Deus. Quando Deus está no caminho, Deus coloca pessoas perdidas no caminho para você encontrar o que você perdeu. Deus tem solução para todo o problema. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que tudo é possível àquele que crê, mas que faz por onde merecer. Querido, obedeça. A palavra de hoje, para que você possa prosperar, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Dá prioridade ao Senhor Jesus na sua vida. O momento que Deus for o primeiro na sua vida, as demais coisas, com certeza, começarão a ser colocadas. Se você coloca Deus no devido lugar, Deus em primeiro lugar, Ele vai te colocar acima de todas as coisas. Mas para isso é necessário obedecer. Porque a bússola está aqui. A palavra de Deus ao nosso alcance. Não deixe que ela seja um enfeite na sua estante. Se queres prosperar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos brilhar neste mundo. Nós somos luzeiros de Deus. Então, medita na palavra de Deus para que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Obedeça e não se sacrifique. Outro ponto interessante: a infidelidade. A infidelidade é um obstáculo muito grande. Quantas pessoas de Deus, quantas pessoas recebem bênçãos diárias de Deus? Recebe aquilo que deseja, aquilo que é para ser acrescentado, mas não conseguem retribuir em gratidão. Pare para pensar. Você dormiu ontem, acordou hoje, mas quem velou o teu sono, pelo teu sono? Um anjo estava acampado ali ao teu redor, mesmo você não vendo, protegendo a sua casa, protegendo o teu sono, protegendo a sua família. Você acordou com saúde, respirando. Você pode olhar para o tempo e falar: hoje, este é o dia que fez o Senhor. Mas nem isso
Muitas pessoas não fazem. Já acordam murmurando da vida, com tantas bênçãos que Deus concede. A Bíblia fala de 10 homens que estavam isolados da sociedade. Eram 10 leprosos. 10 leprosos. E aqueles homens começaram a gritar pelo Senhor Jesus, pedindo ele a cura. E Jesus olhou para ele e falou: vão e se apresente ao sacerdote. Aqueles homens foram até o sacerdote, na caminhada, eles foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer ao Senhor Jesus? Quantos voltaram? Apenas um. E os outros 9? Em certo momento também, quando Jesus discursava, e alguns seguidores começaram a questioná-lo, Jesus os confrontou dizendo: vocês me procuram pelo pão que perece. Tem muita gente buscando a Deus, mas por aquilo que Ele pode dar, e não por aquilo que Ele de fato representa. Senhor de nossas vidas, aquele que nos ama, que nos abençoou, que nos perdoou, que nos remiu do nosso pecado. Tem muita gente que está sendo ingrata com Deus no nosso meio, que as coisas que podem ser acrescentadas, Senhor, me dá, me dá, me dá. Está igual os filhos da sanguessuga, dá e dá, que está lá em Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhos, dá e dá. Só quer receber, receber, receber. Mas esquece de adorar a Deus. Isso sim é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Senhor, eu vou te adorar acima de todas as coisas. Eu vou te adorar independente das circunstâncias. Se tornar homens e mulheres como Jó. Pessoas voltadas para Deus. Pessoas que amam Deus acima de todas as coisas. Pessoas que até nas adversidades agradecem a Deus. Porque sabe que na adversidade não vão estar só. Não estão abandonadas, não estão desamparadas e não estão desprotegidas. Apenas passando por um processo que vai levar a sua aprovação mais adiante. Mas se Deus não concede também aquilo que a pessoa almeja, muitos começam a fazer o quê? Virar as costas para Deus. Muitos começam a abandonar a Deus porque não estão recebendo as coisas que poderiam ser acrescentadas. Que fidelidade é essa? Não existe fidelidade. Não existe lealdade. Existe uma relação de interesse. E Deus, Ele não quer filhos interesseiros. Deus quer filhos agradecidos. Deus quer filhos que o amem em espírito e em verdade. Deus quer filhos que verdadeiramente tenham prazer de andar na presença dEle a todo instante, com o coração grato. Ele dando ou não dando, porque Deus tem um tempo determinado todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos que se o fato de não recebermos uma vitória, não é o tempo de Deus. Nossos pensamentos, muitas vezes, não são os pensamentos de Deus. Mas Deus é que sabe o pensamento que Ele tem ao nosso respeito. Então, querido, muito por esse motivo, muitas pessoas acabam virando as costas para Jesus. E aí, sabe, naquela passagem que eu citei, os 10 leprosos, imagine a decepção do Senhor Jesus por 9 pessoas que foram curadas, mas não voltaram. Muitas vezes nós nos sentimos assim, decepcionados com pessoas que nos usam, só para alcançar um objetivo e nos abandonam. E nós precisamos mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Na semana passada eu estive pregando lá no Morro Azul e falei uma coisa interessante para eles. Qual o cônjuge que deseja ter um cônjuge infiel ao seu lado?
Nenhum. Ninguém quer ter uma pessoa infiel ao seu lado. Imagine o que é você ter uma pessoa, ser casado com uma pessoa, essa pessoa está do lado de fora, no dia do pagamento que ela recebeu, e é a primeira coisa que ela faz, ao invés de chegar em casa, de levar aquilo que é de responsabilidade da família, essa pessoa ela vai para o bar, e lá naquele bar ela gasta quase tudo com amigos. Ou com, quem sabe, amantes. E uma esposa em casa ansiosa esperando o marido, com o planejamento todo pronto para o mês inteiro, contando com aquele dinheiro para o orçamento do mês, e o marido chega em casa com as mãos vazias, dizendo que gastou tudo lá de fora. É uma decepção muito grande. Queridos, nós precisamos ser fiéis a Deus. De tal ponto das coisas do mundo não ter maior importância para nós do que a presença de Deus. Eu vi o pastor falando aqui sobre a primícia, e a primeira mensagem do ano eu preguei sobre a primícia. E isso mudou, em parte, também meu comportamento. A minha atitude foi outra. Porque eu estava muito preocupado em arcar com tudo primeiro que eu devia, aí deixava lá no final, vou levar para Deus. Não era infiel nessa área, mas não estava agindo corretamente. Quando eu comecei a acertar os pontos, as coisas começaram a melhorar. Espera aí, é Deus em primeiro lugar, vamos acertar isso. Nada melhor do que uma meditação da palavra, para poder te enquadrar, para poder falar contigo, porque ela vai mudar o teu comportamento infiel, a tua atitude desleal. É isso que Deus quer de nós, essa mudança, para que a nossa vida, verdadeiramente, quando nós começarmos a colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo colocadas em perfeita ordem, para que tudo transcorra bem em nossas vidas. O sucesso não vem por acaso. O sucesso não vem por acaso. Vem com direcionamento de Deus e com disciplina da nossa vida. Então, querido, vamos refletir bastante sobre isso. Não seja desobediente e não seja infiel para com Deus. Eu não sei em que área da sua vida, talvez hoje essa mensagem tenha tocado, e você esteja se perguntando: o que eu estou fazendo em relação ao meu relacionamento com Deus? Eu estou na igreja, mas será que eu estou dando prioridade de fato a Deus? Será que eu estou buscando a Deus? Ou será que eu estou muito distante de Deus? Será que eu estou na igreja apenas para agradar os meus pais? Para agradar alguém? E não agradar Jesus? Esse pensamento, esse comportamento nosso precisa mudar. Porque Deus, Ele não aceita ser o segundo colocado em nossas vidas. Coloque Deus no lugar devido e Deus vai te colocar onde você deseja chegar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, infinita graça, há de fazer grandes coisas quando a gente começar a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todos que fizeram isso não se decepcionaram, porque estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordem, e com certeza prosperaram. A prosperidade nem sempre é financeira, mas a prosperidade se tornou a ausência de uma necessidade, porque foi suprida por Deus para poder honrar aquilo que você honrou em nome de Jesus.